Glória a Jesus. Com muita alegria, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande estar convosco na bela cidade de Telêmaco, Borba. E estar aqui na casa de Deus, eu estou impressionado com a beleza do templo. Templo bem iluminado, um conforto que não se vê com frequência por aí. Parabéns. Revendo o pastor Altair Moraes, porque eu tenho um carinho muito profundo, e uma admiração indescritível. Na minha concepção, é o pastor mais educado que eu conheço. Extremamente amável, transparente, assertivo. É um homem diferenciado. E foi uma alegria muito grande, hoje, quando cheguei no aeroporto, conhecer o presbítero Daniel e também o cooperador Claudiele. Já pude conhecer o pastor Marcelo, extremamente educado, um fidalgo. Que bom, está no DNA desta igreja. Eu aqui estou, a convite do vosso pastor, para realizar o seminário de aperfeiçoamento escatológico. Eu não vi a nossa pastora ainda, pastor Lenay. Está aqui? Ah, está ali. Satisfação, pastora. A senhora é uma bênção, viu? Muito bom revê-la mesmo. Queridos, este é o seminário de número 1015 que nós realizamos, para a glória do nome de Jesus. Amém? Hoje é uma aula introdutória. É a sapata estrutural do seminário. É uma aula histórica, com muitas informações e datas, porque nós vamos precisar desta aula de hoje, principalmente na penúltima e na última aula do seminário. Então é uma sapata estrutural. Mas eu queria fazer um acordo convosco aqui. Como nós vamos utilizar o nosso tempo da melhor forma, se alguém tiver uma dúvida sobre aquilo que for ministrado, aguarde. Quando a aula terminar, aí você faz a pergunta pessoalmente no tete-a-tete, porque eu vou oferecer para ti uma resposta mais completa. Os irmãos concordam comigo para ganharmos tempo, irmãos? Muito bem. E eu quero dizer também que aqueles que se inscreverem, é óbvio, já estão informados, vão receber um lindo certificado na sexta-feira à noite. Amém? Eu quero trazer a saudação da minha esposa e das minhas 3 filhas. Irmã Jovelene é a companheira que me ajuda na obra de Deus há 41 anos. Eu tenho 3 filhas abençoadas, a Priscila, a Thalita e a Camila. Os irmãos querem receber dizendo amém? Deus abençoe, assentai-vos, muito obrigado. Vamos aproveitar o máximo o nosso tempo nesta noite. Primeira página útil da nossa apostila, página de número 3. Introdução à escatologia. Nós vamos iniciar o nosso seminário conhecendo a etimologia da palavra escatologia. Esta palavra, tão propagada nos dias atuais, deriva-se de 2 importantes vocábulos gregos, a saber, o primeiro é escatos, que quer dizer último, e o segundo é logia, que quer dizer tratado ou estudo. Nós agrupamos os 2 referidos vocábulos gregos, escatos e logia, e assim formamos a conhecida palavra escatologia. Qual seria, portanto, a definição mais correta do termo? Seria esta: escatologia é o estudo das últimas coisas. Vamos dizer isso juntos todos? Escatologia é o estudo das últimas coisas. Coisas que já aconteceram, outras que estão acontecendo e, obviamente, outras que ainda hão de acontecer. A escatologia bíblica é o ponto culminante da teologia sistemática e ela nos oferece inúmeros benefícios. Eu elenquei, ou seja, relacionei os 3 principais. Primeiro, conhecimento do quadro futurístico. Vamos ler na Bíblia, Isaías 45, versículo 11. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Escutem, futurólogos, falsários e adivinhos tentam descortinar o quadro do futuro. No entanto, continuam eles ainda errantes,
sem obter qualquer resposta certa acerca de como será o futuro de todos nós. Porém, através da escatologia bíblica, nós podemos conhecer o que vem na linha de frente. E o que é interessante é que Deus mesmo deseja nos descortinar o quadro do futuro. Tanto é verdade que 30% de toda a Bíblia Sagrada corresponde a belas e fantásticas profecias alusivas ao quadro vindouro. Portanto, em síntese, como primeiro benefício, a escatologia bíblica nos insere no contexto futurístico. Em segundo lugar, ela promove no coração do crente fiel o consolo. 1 aos Tessalonicenses 4,18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A igreja de Tessalônica era ávida pela vinda de Cristo Jesus. Porém, o ensinamento errático enraizou-se no seio daquela igreja. Os crentes locais foram erroneamente ensinados de que não havia esperança para aqueles que, servindo a Deus, já haviam morrido. Esperança no que diz respeito à participação da vinda de Cristo Jesus. Paulo então lhes escreve, ensinando-lhes que, quando Cristo vier para arrebatar a sua igreja, ele os tornará a trazer com ele. Todos os mortos em Cristo Jesus virão com o Senhor. Então Paulo lhes diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Por último, a escatologia bíblica promove no coração do crente fiel a esperança da vida eterna. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Esta palavra reluz em 110 citações na Bíblia. E ela tornou-se na síntese da vida cristã. Esperança. No ano 155 da era cristã, Policarpo, bispo de Esmirna, um homem de vida piedosa no altar do Senhor, vivenciou seu momento mais adverso, aliás, amaríssimo. Tropas romanas chegaram na sua cidade e ergueram um alto tronco na praça principal, e na parte superior amarraram Policarpo. E embaixo fizeram uma enorme fogueira que estava prestes a ser acesa. Ameaçando-o, disseram-lhe: Policarpo, nega o teu Cristo e viverás. Ao contrário, acenderemos a fogueira e tu morrerás queimado. Amarrado na parte superior, ele olhou para os seus algozes e disse-lhes: há 86 anos eu tenho servido a Jesus e mal nenhum ele me fez. Como poderia eu negá-lo nesta hora? Acendam a fogueira, porque quando as labaredas consumirem o meu corpo, eu serei recebido na laureada e encantadora glória do meu Deus. Na sequência, divisão dispensacional da humanidade, página de número 4. Vamos ler 1 Coríntios 10, versículo 32. Portanto, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Por este versículo, Paulo nos informa que a raça humana se divide em 3 importantes grupos de povos. Vamos conhecê-los individualmente nesta noite? Por favor, bondosamente me ajudem, lendo o que está em negrito na letra A. Todos juntos? Os judeus. Eles são os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. São chamados na Bíblia de hebreus, israelitas, filhos de Israel, é óbvio, chamados de Israel. Por qual razão os judeus são chamados de hebreus? As explicações são 2. A primeira remete-nos ao texto de Gênesis 11, versículo de número 14. E viveu Selá 30 anos e gerou a Éber. Para muitos estudiosos, a origem do vocábulo hebreu teria sido Éber, um parente distante de Abraão. Mas a segunda explicação é a mais exequível, a mais coerente e por isso é a mais aceita. Para muitos estudiosos, o vocábulo hebreu
surgiu em decorrência da viagem protagonizada por Abraão. Ele saiu de Ur dos Caldeus e viajou para Canaã, terra da promessa. Sobre ele foi dito: este homem é um hebreu, cujo vocábulo quer dizer o que veio do outro lado. Gênesis 14, versículo 13. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu, e ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Muito bem, na página de número 4, na letra B, todos lendo: os gentios. O vocábulo gentios deriva-se do grego etnos, que quer dizer povos ou nações. Os gentios são todos os povos, com exceção dos judeus. Na Bíblia, eles são chamados de gregos, nações e estrangeiros. Por favor, juntos lendo letra C, a Igreja de Deus. O vocábulo grego para igreja é eclésia, que quer dizer assembleia ou reunião dos santos, ou ainda povo chamado para fora. A verdadeira igreja de Cristo, ela é composta por judeus e gentios convertidos a Cristo Jesus. Página de número 4, o plano de Deus para com Israel. Por bondade, leiamos na Bíblia, Gênesis 12, versículos 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vamos falar nesta noite sobre a pequenina, mas altamente significativa nação de Israel. Frederico o Grande foi um célebre e notável imperador alemão. No epílogo da sua vida, vivenciando sua terribilíssima fase terminal, extremamente enfermo, ele convocou um pastor que o assistia nas horas mais adversas e disse-lhe: dá-me uma prova real da existência de Deus, para que eu creia e morra em paz. Sem hesitar, o pastor disse-lhe: majestade, a maior prova da existência de Deus é o povo judeu. Esta foi uma resposta criativa e ao mesmo tempo histórica e profética. A origem, o desenvolvimento e a preservação da nação de Israel se constitui num verdadeiro milagre. Israel é a verdadeira história de amor entre Deus e a raça humana. Alguém poderia contra-argumentar, alegando que é um ódio exacerbado praticado contra os judeus, tanto no aspecto individual de pessoas, como no aspecto coletivo de nações. Como isto então se justifica? Isto se justifica da seguinte forma: o grande problema de Israel não é de ordem política, mas sim de ordem espiritual. Satanás inspira as nações a odiarem a Israel. Por isso que Israel tornou-se o centro de discórdia em todo o mundo. Não obstante todas as adversidades que enfrenta, aí está a nação de Israel representando a Deus sobre todas as demais nações do mundo. No final da apostila, vós tendes aí 2 páginas em branco. Eu vou trazer algumas informações do Israel moderno. Se alguma informação vos apetecer, insirem esta informação, esta notícia, esse valor agregado no final da vossa apostila. Vamos lá? Preste bem atenção. Primeiramente, vamos ver a localização geográfica de Israel. A nação de Israel está localizada no oeste da Ásia. A sua área é diminuta, é pequenina, é tacanha. A área de Israel é de apenas 20.770 quilômetros quadrados. O país é tão pequeno que de norte a sul mede 450 quilômetros. É tão estreito que do Mar Morto à costa do Mar Mediterrâneo mede apenas 135 quilômetros.
Para termos uma ideia mais concreta, um caça F-16 da Força Aérea Israelense sobrevoou o país todo de norte a sul em apenas 4 minutinhos. Vejamos os seus limites. Israel faz divisa ao norte com o Líbano, ao sul com o Egito, a leste com a Síria e a Jordânia e a oeste com o mar Mediterrâneo. A capital de Israel, é óbvio, para os judeus é Jerusalém, mas a ONU não a reconhece como capital. Pela resolução 181 de 1949, a ONU designou Jerusalém uma cidade internacionalizada. Portanto, para a ONU, a capital de Israel é Tel Aviv, onde se encontra o setor de embaixadas. Vocês são inteligentes e muito bem informados, e com certeza sabem que no dia 6 de dezembro de 2017, o ex-presidente americano Donald Trump editou um decreto presidencial reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel na visão dos americanos. E ele não o fez aleatoriamente, ele o fez embasado numa decisão do Congresso americano de 1995. No entanto, nenhum antecessor de Trump, olhe, Bill Clinton, George Walker Bush e Barack Hussein Obama quiseram editar este decreto, e Donald Trump o fez. E no dia 14 de maio de 2018, a embaixada americana foi aberta em Jerusalém. 3 países seguiram a atitude dos americanos: a Sérvia, o Kosovo e a Guatemala. O Paraguai havia transferido a sua embaixada para Jerusalém, mas depois de pressões da comunidade árabe, recuou. E nós estamos na expectativa de que o Brasil transfira a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. E abençoarei os que te abençoarem. Bendito seja Deus. A população na Terra Santa está na casa de 8.835.000 habitantes. 20% dessa população é composta por árabes. A moeda é o shekel. A forma de governo, a república parlamentarista. Israel tem um chefe de Estado, que é o presidente Isaac Herzog, e tem um chefe de governo, que é o primeiro-ministro Naftali Bennett. O idioma lá falado é o hebraico, fala-se também o árabe por conta de 20% da sua população presente no território israelense. E é óbvio, fala-se também o inglês. Este é o cartão de visitas desta pequenina nação chamada Israel. Mas quando foi que Israel surgiu no cenário mundial? Tudo começou por volta de 1920 anos antes de Jesus nascer. Deus resolveu colocar em extensão o seu plano salvífico para alcançar assim todas as famílias da terra. Na oportunidade, Deus entendeu que todas as nações haviam se apostatado do centro da sua vontade. Logo, Deus resolveu formar uma nova nação para que esta o representasse dentre todas as nações do mundo. E para que o plano de Deus pudesse ser execuível, Deus contou com um homem que tinha um princípio básico que muito lhe apraz, que muito lhe agrada: obediência. Inicialmente ele chamava-se Abrão, que quer dizer pai exaltado. Posteriormente ele passou a se chamar Abraão, que quer dizer pai de uma multidão. Abraão era filho de Terá. Eles viviam em Ur dos Caldeus, a metrópole da Mesopotâmia. Ur corresponde hoje a Tel El-Mukayar, que fica a 350 quilômetros distante de Bagdá, a capital do Iraque. Na época, Ur contava com 24.000 habitantes. Era uma cidade efervescente e progressista, mas com um gravíssimo problema: a idolatria que lá predominava. 700 deuses foram adorados em Ur dos Caldeus. O principal monumento religioso era uma torre com 23 metros de altura, erigida assim, conhecido como Deus Lua. O pai de Abraão, chamado Terá, era idólatra. Josué 24:2. Flávio José dá maior argumentação a este aspecto. Ele afirma que o pai de Abraão não era um simples ou um mero idólatra, mas era um propagador em potencial da idolatria, porque ele fabricava estatuetas de adoração no fundo da sua casa.
Foi neste ambiente de idolatria reinante e predominante que Abraão nasceu, cresceu e viveu a maior parte da sua vida. Porém, em nenhuma vez sequer um daqueles deuses com D minúsculo feitos por mãos humanas falou com Abraão. Mas houve um dia memorável para o patriarca, quando Deus com D maiúsculo com ele falou. E o homem entende quando é Deus quem fala. Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, siga para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Escutem, o grande arqueólogo Albright afirma que Abraão não era apenas um homem bem-sucedido, ele era mais do que isto. Ele era o homem mais rico de Ur dos Caldeus, ele era a maior expressão financeira da Mesopotâmia. Porém, quando Deus o chamou, ele não se prendeu a essas benesses que ele usufruía meritoriamente em Ur. Ao contrário, ele rompeu com tais privilégios e partiu para um itinerário que ele mesmo desconhecia. Martinho Lutero disse assim: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Aquele não era um itinerário conhecido por Abraão. Temos aqui, na verdade, um grande problema e uma grande discussão. De onde Abraão saiu? De Ur ou de Harã? Vamos ver? Gênesis 11, versículos 31 e 32. E tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã, e habitaram ali. E todos os dias de Terá foram 205 anos, e morreu Terá em Harã. Abraão levou consigo a seu pai. O que é interessante é que Deus lhe dissera: saia da casa do teu pai. Deus conhece o futuro. Eles saíram de Ur dos Caldeus, foi o ponto de partida. Andaram 960 quilômetros e chegaram em Harã, onde a viagem foi interrompida porque o pai de Abraão adoeceu. Faltava-lhe mais 640 quilômetros, mas ele não podia avançar porque o pai impedia. Por um bom período, a viagem foi interrompida. Quando Terá completou 205 anos de vida, ele morreu, Abraão sepultou, aí ele completou o restante que lhe faltava. E em Canaã, ele desenvolveu sua descendência. Abraão gerou a Isaac, que gerou a Jacó, que gerou a 12 filhos, que originaram as 12 tribos de Israel. Quem pode dizer amém por isto? Por favor, na página de número 4, vamos ler a letra A, enquanto o senhor prepare para mim, Deuteronômio 7, versículo 6. Leiamos só o texto, juntos, vamos. Israel é a nação eleita por Deus. Vamos à leitura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. Não se questiona uma decisão do Criador. Aprove a Deus eleger a Israel como a nação que viria representá-lo sobre todas as demais nações do mundo. E é fator peremptório, é fator definitivo. Existem provas incontestáveis de como Deus trata com Israel de uma forma toda especial. Escutem. De cada 3 cientistas do mundo, um pelo menos é judeu. 30% dos cientistas que receberam variadas modalidades do Prêmio Nobel são judeus. Por falarmos em Prêmio Nobel, se nós reuníssemos nesta noite os representantes das 22 nações árabes, veríamos que elas juntas ganharam até agora 14 Nobéis. Sabem quantos Nobéis sozinhos os judeus ganharam? 194. Uma tamareira plantada em Israel, ipsis literis, ou seja, literalmente, produz 10 vezes mais frutos que uma tamareira plantada ao lado, na vizinha limítrofe Jordânia. Por quê? Porque Israel
é a nação eleita por Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Juntos lendo a letra B, vamos lá? Deus outorgou a Israel 7 privilégios. Eles estão relacionados logo abaixo. Vamos lê-los? 1. Adoção de filhos. Me ajudem. 2. A glória manifesta no monte, no tabernáculo e no templo. Só vocês. 3. 4. 5. 6. 7. Portanto, Deus concedeu a Israel 7 importantíssimos privilégios. E o mais significativo, que foi a pessoa sacrossanta de Cristo Jesus, lamentavelmente Israel rejeitou. Página de número 5. Desobediência e rejeição de Israel a Cristo. Por favor, leiamos da Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Prepare o capítulo 6 do mesmo Evangelho, versículo 15, eu vou solicitar daqui a pouco. Quando Jesus veio a este mundo, ele veio como Messias prometido à nação de Israel. Na época, a nação de Israel estava surrada e dominada pelo vasto e grandioso Império Romano, a quem os judeus pagavam altos e pesados impostos. O sonho dos judeus nacionalistas é de que o Messias surgiria como um grande libertador. Romperia ele com as amarras que os prendiam a Roma, proclamando a libertação total e irrestrita de Israel, e acreditavam eles que o Messias iria instaurar o seu reinado físico, terreno e temporal sobre eles. Percebo nesta leitura que será feita, que eles quiseram forçar Jesus a ser coroado como rei no aspecto físico. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Prepare o capítulo 18, versículo 36 do mesmo Evangelho. Hoje muitas pessoas brigam pelo poder, traem pelo poder, delatam pelo poder, e em outras circunstâncias matam pelo poder. Mas Jesus não quis ser coroado como rei no aspecto físico. Por quê? Porque ele não se desviou de sua vocação. Ouçamos a leitura. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. O meu reino não é deste mundo. Jesus estava dizendo aos judeus que ele não veio instaurar um reinado físico, terreno e temporal, mas sim um reinado espiritual. Os judeus não entenderam a essência do seu discurso e o rejeitaram. Vejamos o ápice da rejeição de Israel sobre Cristo. Mateus 27, versículo 25. E, respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Pilatos era governador da Judéia e ele questionou os judeus acerca do destino que dar-se-ia a Cristo. Numa só voz estes disseram-lhe: crucifica-o. E olhando para Jesus, os judeus disseram-lhe: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. É como se os judeus tivessem dito: Pilatos, crucifique esse impostor e nós assumiremos as consequências. Pelo verossímil, ou seja, pelo verdadeiro relato dos evangelhos, nós cremos que Jesus morreu e morreu de morte de cruz por nós pecadores. No entanto, antes de sua morte vicária, ele profetizou sobre a catástrofe que visitaria Jerusalém aqueles que nela estivessem. Lucas, capítulo 21, versículos 20 até o 24. Mas, quando virdes Jerusalém, cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem no meio dela, saiam, e os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes,
para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Excelente leitura. Preste bem atenção. Quando foi que esta profecia se cumpriu? No ano 70 da era cristã. O imperador Nero havia se suicidado. O exército romano aclamou Vespasiano, o novo imperador. Este, por sua vez, cruelíssimo, convocou seu filho, o general Tito, e disse-lhe: prepare um efetivo militar e marche contra os revoltosos da Palestina e destrua a cidade santa dos judeus. Tito preparou um exército composto por 80.000 homens, bem treinados e equipados, e com eles marchou contra Jerusalém. Era a época da Páscoa, uma das 3 principais festividades do calendário religioso judaico: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Segundo anotações de 2 historiadores, Flávio Josefo, historiador judeu, e Tácito, historiador romano, 600.000 peregrinos estavam em Jerusalém para celebrarem a Páscoa do Senhor. Portanto, Jerusalém recebia ali uma população extra. É o que nós classificamos hoje no Brasil como turismo religioso. Quando o exército romano chegou, de imediato cercou Jerusalém duplamente. Primeiro com efetivo militar, depois um muro de terra foi feito com postos de vigilância. Ninguém entrava e ninguém saía de Jerusalém. Os romanos se utilizaram das catapultas, aquelas máquinas que atiravam pedras afogueadas e promoviam danos estruturais e esmagavam pessoas nas ruas de Jerusalém. Mesmo assim, os judeus não se renderam. E o cerco contra Jerusalém durou 143 dias, quase 5 meses. Meus amados irmãos, neste período, os judeus viveram de fato o caos. A cada dia, 4.000 cadáveres eram lançados por sobre os muros de Jerusalém para o lado de fora, pessoas que morriam de doença ou então de fome. Atos de canibalismo foram registrados. Pontualmente fala-se de uma senhora muito rica da Jordânia, chamada Maria. Ela estava em Jerusalém com a sua alta criadagem, e ela levou consigo o seu formoso bebê. Faminta, desesperada, ela matou, assou e comeu o seu próprio filho. Os essênios, que compreendiam uma classe religiosa judaica, receberam esta denúncia e chegaram em sua casa, onde ela se hospedava, e em lágrimas ela confessou o seu crime hediondo. Isto revoltou as tropas romanas que estavam do lado de fora. Flávio Josefo, numa das suas anotações mais comoventes, afirma que muitos judeus tentavam fugir saltando os muros à noite e eram capturados pelos romanos e crucificados ao redor de Jerusalém. Ele disse: eu vi uma floresta de cruzes edificada ao redor de Jerusalém e percebi um cheiro fétido que dali exalava-se por conta da decomposição dos corpos. Na sua estimativa, a cada dia, 500 judeus eram crucificados. Ele afirma que a crucificação só foi interrompida quando a madeira de fato acabou. Mesmo assim, os judeus não se renderam. Como eu já antecipei, o cerco durou 143 dias. Tito deu um ultimato aos judeus, eles não atenderam, então ele ordenou o ataque de suas tropas a Jerusalém. Os romanos derrubaram os portais, os muros esboroaram, e eles mataram 1.100.000 judeus. Foi uma verdadeira carnificina. Em muitas ruas de Jerusalém, o sangue dos mortos era de tão grande volume que os judeus coletavam sangue em vasilhas para combater incêndios de casas que ardiam em chamas. Jerusalém ficou praticamente nivelada. 960 judeus refugiaram-se na fortaleza de Massada, bem pertinho do Mar Morto. Esta fortaleza de Massada fica no deserto da Judéia. Ela está num platô a 400 metros de altura. Ali Herodes construiu um palácio, mas nunca colocou lá os seus pés. Esses judeus mostraram resistência ocupando Massada. Massada quer dizer fortaleza. Os romanos ficaram do lado de baixo. O líder dos judeus chamava-se Eleazar ben Iair. Durante 2 anos, os romanos fizeram um aterro na parte oriental,
E 2 anos depois ocuparam Massada. Quando chegaram em Massada, encontraram todos os judeus mortos. O que eles fizeram? Fizeram um sorteio de 10 combatentes. Esses 10 mataram a todos os demais. Um segundo sorteio foi feito, com cacos colocados dentro de jarros. E um homem foi sorteado para matar os 9 e assim tirar a sua própria vida. Eles preferiram morrer pelas suas próprias mãos do que morrerem pelas mãos dos soldados romanos. É interessante, todas as vezes que eu levo grupos para Israel, eu vejo lá a formação de novos recrutas israelenses. E eles, depois de cantarem o hino nacional do seu país, eles dão um brado de guerra e dizem: Massada nunca mais cairá. Massada é símbolo da resistência judaica. No total da destruição de Jerusalém, sobraram 97 mil judeus. Destes, velhos, fracos e doentes morreram a fio de espada. Escutem, jovens de até 17 anos foram vendidos como escravos para as potências da época. E os mais robustos tiveram 2 destinos: ou foram trabalhar em obras públicas do Império Romano, ou foram lutar nas arenas contra os gladiadores, cumprindo uma etapa do entretenimento do Império Romano. Assim acabou-se a glória de Jerusalém. Vocês não precisam anotar isto. Houve uma alternância de dominadores gentios sobre a Terra Santa a partir daí. O domínio romano estendeu-se até o ano 611, o domínio persa até o ano 637, o domínio islâmico até 1099, o domínio dos cruzados até 1291, o domínio turco até 1917 e, por último, o domínio britânico até 1947. O nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade. Antes de sua morte vicária, Jesus profetizou que Israel voltaria a ser uma nação. Página de número 5. A restauração de Israel. Mateus 24, versículos 32 a 34. 10 minutos eu vou terminar. Aí vamos projetar alguns slides da Terra Santa aqui. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Esta parábola é atípica, porque ela é profética. A figueira em destaque representa a nação de Israel. O brotar da figueira fala-nos da restauração de Israel como nação. Escute, eu sei que é cansativo, mas é a sapata estrutural do seminário. Procure memorizar, com 10 minutos vamos terminar. Quando foi que a figueira deu provas incontestáveis de que começara a brotar? Tudo começou em 1896, quando os judeus da diáspora, da dispersão, fundaram um movimento chamado sionismo. O líder deste movimento chamava-se Theodor Herzl. Ele nasceu no dia 2 de maio de 1860, em Budapeste, capital da Hungria. Ele mudou-se para Viena, capital da Áustria, onde estudou direito, mas dedicou-se de fato ao jornalismo e à literatura. Os judeus ficaram tão impactados com a sua liderança que o chamaram de Moisés moderno e ainda profeta do novo século. Em 1896 ele funda o movimento sionista. Porém, sua grande façanha ficou marcada para os dias 29 a 31 de agosto de 1897, quando ele realizou o primeiro congresso sionista ou judaico em Basileia, na Suíça. Para este conclave, ele reuniu 197 líderes judeus de 17 países diferentes. E o congresso foi marcado pelas copiosas bênçãos dos céus. Atente para isso. No dia 3 de setembro de 1897, ele abriu o seu diário e escreveu: se eu tiver que resumir numa só frase como foi o congresso sionista, eu diria: na Basileia eu fundei o novo Estado de Israel. Se eu dissesse isso em voz alta, haveria uma zombaria universal, mas quem viver verá. Dentro de 5 ou quem sabe 50 anos, Israel voltará a ser uma nação.
O que ele escreveu no seu diário transformou-se num vaticínio, numa importantíssima profecia. Dentro de 5 ou quem sabe 50 anos, Israel voltará a ser uma nação. Ele não viu o seu sonho se tornar realidade. Ele morreu no dia 3 de julho de 1904, aos 44 anos de idade. Em 1949, seus restos mortais foram transportados de Viena, na Áustria, para Israel e repouso no Monte Hertz, em Jerusalém. Porém, Deus honrou a sua fé. 50 anos depois de ter escrito esta frase no seu diário, Deus levantou um brasileiro para ajudar Israel a voltar a ser uma nação. Oswaldo Euclides de Souza Aranha, natural de Alegrete, Rio Grande do Sul. Ele nasceu no dia 15 de novembro de 1894 e morreu no dia 27 de janeiro de 1960. Coube a este brasileiro ilustre o importante papel de presidir a Assembleia Geral da ONU em Nova York no dia 29 de novembro de 1947. A priori, ele era contra a restauração de Israel como nação. Mas depois de debater com líderes cristãos e rabinos judeus, ele se inclinou à causa judaica e disse: quando eu abrir a Assembleia Geral da ONU, a primeira coisa que eu hei de fazer é colocar a causa judaica em votação. E as nações vão dizer se Israel voltará ou não a ser uma nação. No entanto, eu sou detentor do voto de Minerva como magistrado maior. E se houver empate, eu revelo a intenção do meu voto. Se for preciso, eu votarei a favor da restauração de Israel como nação. A Liga Árabe, que foi fundada no Cairo, no Egito, no dia 22 de março de 1945, pressionou e ameaçou nosso chanceler, mas ele não foi marcado pela tibieza ou pela fraqueza. Uma coragem sobrenatural o envolveu, e ele disse: eu vou até o fim. O presidente do Brasil, Eurico Gaspar Dutra, o chamou para uma reunião emergencial e disse-lhe: chanceler, não vá tão longe, a causa judaica é uma causa perdida. E ele disse: excelência, eu tenho cumprido com aplicabilidade as minhas funções enquanto chanceler. Sobre a causa judaica, é algo particular entre Deus e eu vou até o fim. Ele chegou o grande dia 29 de novembro de 1947, abriu a Assembleia Geral da ONU e colocou a causa judaica em votação. 33 nações votaram a favor de Israel, 13 votaram contra, 10 abstiveram-se. A figueira começou a brotar e Deus estava usando um brasileiro para que aquilo acontecesse. E abençoarei os que te abençoarem. Através de Oswaldo Aranha, o Brasil abençoou Israel. Hoje Deus está devolvendo a bênção para o povo brasileiro. Quem pode glorificar a Deus por isso? A oficialização de Israel como nação ficou marcada para o dia 14 de maio de 1948. Neste dia, Davi Ben-Gurion, primeiro-ministro indicado pelo exército israelense, discursando no Museu de Tel Aviv para 400 pessoas, disse: aqui é o Estado de Israel. Por 2000 anos esperamos por esta hora e agora aconteceu. Quando o tempo se cumpre, disse ele, nada pode resistir a Deus. Em Amós 9,15 está escrito: e eu os plantarei na sua terra, e dali jamais serão arrancados. Igreja do Senhor em Telêmaco, Borba, no lindo estado do Paraná. A planta que Deus cultiva, o diabo não tem poder de arrancar. Bendito seja o nome do Senhor. 8 horas após a ONU reconhecer o recém-criado Estado de Israel, 6 nações árabes lançaram uma ofensiva contra os judeus. Foi a Guerra da Independência, 1948. Mesmo sem ter um exército real, treinado e equipado, simplesmente com pessoas que se autoconvocaram, Israel miraculosamente venceu a Guerra da Independência. 1956, a Guerra de Suez, Israel venceu. 1967, entre 5 a 10 de junho, Israel venceu a Guerra dos 6 Dias. Escutem, no dia 7 de junho de 1967, a 55ª Brigada de Paraquedistas desce sobre Jerusalém e ocupa a Cidade Velha. Depois de mais de 2000 anos, os judeus estavam de volta à sua cidade santa.
Moshe Dayan, ministro da defesa, caminha. Um guia judeu está na frente tocando um chofar, a buzina feita de chifre de carneiro. Um rabino judeu estava mais adiante, e uma musicista israelense cantava o hino nacional. De repente, uma porta é aberta, e eles olham e veem o muro das lamentações. Aí Moshe Dayan, chorando, disse: ó Deus, voltamos para o lugar mais sagrado de Israel, para nunca mais sairmos daqui. Bendito seja o nome do Senhor. 1973, a guerra do Yom Kippur, que quer dizer dia do perdão, Israel venceu. 1982, a guerra do Líbano, Israel venceu. 1990 para 1991, a guerra do Golfo Pérsico, primeira etapa, Israel assistiu de camarote a derrota de Saddam Hussein para as tropas de coalizão, capitaneadas pelos Estados Unidos da América do Norte. Hoje o grande problema dos judeus é com quem? Com os palestinos. Quem são eles? São povos de origem árabe que reivindicam a posse daquela terra. A revolta palestina é chamada de intifada. Pastor, eu tenho dúvidas. A quem pertence aquela terra? Aos judeus ou aos palestinos? Ou quem sabe aos dois? Vamos às últimas referências? Gênesis 15, versículo 18. 5 minutos e eu vou terminar. Naquele tempo, naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Capítulo 26, versículo 3. Primeiramente, Deus prometeu a posse da terra para Abraão. Se você analisar, os judeus não estão de posse de tudo que Deus lhes prometeu. A promessa vai do rio do Egito até o Eufrates. Quando esta promessa vai se cumprir? No milênio. Falaremos sobre isso no seminário. Por favor. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Capítulo 28, versículo 13. Deus prometeu a terra a Abraão, depois a Isaque e por último a Jacó. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Prepare para mim Gálatas 4, versículos 22 e 23. Só prepare, por favor. Olhem para mim, irmãos. Preste bem atenção. A terra pertence a Israel. Alguém poderia dizer assim: pastor, mas na jurisprudência moderna, se os palestinos descendem de Abraão através de Ismael, então eles têm direito àquela terra. Será? Vamos ver o que a Bíblia diz? Versículos 22, 23, depois o 30. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Preste atenção no versículo 30. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Portanto, a terra pertence exclusivamente aos judeus. Só que os palestinos tinham um líder com grande influência midiática mundial, Yasser Arafat, que comandou a LP de 1969 e 2004. Escutem, eu vou terminar aqui entrando num assunto delicado. No dia 13 de setembro de 1993, os palestinos conseguiram um acordo de paz com os judeus, no chamado Acordo de Oslo, que na verdade foi sacramentado lá no Jardim da Casa Branca, em Washington. Neste acordo, Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, deu aos palestinos a faixa de Gaza, que tem 365 quilômetros quadrados, com 9 cidades. Escutem. Deu 40% da Cisjordânia. Para você entender, mais fácil, Cisjordânia, antiga Judéia e Samaria. 40% da Cisjordânia foi entregue aos palestinos. Sabem quantas cidades?
12, incluindo Ramala, que é a capital. Vocês sabiam que quando uma caravana sai de um hotel em Jerusalém em direção a Belém, 9 quilômetros, ao chegar no portal de entrada de Belém, o guia judeu tem que descer, ele não pode mais entrar em Belém? Por quê, pastor? Porque Belém não pertence mais a Israel. Belém foi entregue aos palestinos. A mesma coisa acontece com Jericó, a cidade das palmeiras. Ela tem hoje uma administração palestina. Então, meus amados irmãos, isso revoltou os judeus, as concessões que Isaac Rabin fez. Ele foi ameaçado de morte, o que veio a se concretizar no dia 4 de novembro de 95, quando Igal Amir o matou depois de um comício pela paz em Tel Aviv. Arafat então se envaideceu. Em 2004, ele discursava para milhares de pessoas em Gaza e disse: antes que os cristãos comemorem neste ano o Natal, eu prometo que eu vou invadir Jerusalém. Eu vou tirar a bandeira judaica do Knesset e vou queimá-la. Vou matar o maior número de judeus que for possível e vou proclamar Jerusalém a capital da autoridade palestina. Ele termina de discursar e o médico percebeu que ele não estava bem. Ele tinha delírios tremens, ele tinha sudorese, aquele suor excessivo. Ele acusava golpes de cefaleia, dor de cabeça, dores estomacais. O médico perguntou-lhe: doutor Arafat, o senhor está muito mal? Ele disse: sim, me leve para uma clínica, para um hospital. E ele foi, ficou lá 3 dias, foi trasladado para um hospital militar em Paris, capital da França. Depois de 14 dias, aos 75 anos, Yasser Arafat, que havia ameaçado invadir Jerusalém antes do Natal, morre no dia 11 de novembro de 2004. E o médico disse: eu tenho que confessar uma frustração. Eu não consegui entender por que e do que o doutor Yasser Arafat morreu. O médico não entende, mas quem conhece a Bíblia entende. O guarda de Israel não dorme. Quem pode glorifique a Deus por tudo isso nesta noite. Hoje é só a primeira aula, escute, vamos passar as fotos agora. Amanhã eu vou falar, olhem, os assuntos de amanhã. A morte e o estado intermediário. Qual a diferença entre alma e espírito? Escute, entre a morte e a ressurreição de Cristo houve um interregno de 3 dias. Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Ele pregou mesmo o evangelho aos mortos? Eu vou falar sobre isso amanhã. Na segunda aula de amanhã, porque serão 2, eu vou falar sobre o arrebatamento da igreja. Veremos imagens impressionantes aqui. Olha, Deus me deu o privilégio de escrever 22 livros, e eu digo isso com simplicidade, viu, irmãos? Esse aqui é o meu mais novo. Eu trabalhei 7 anos neste livro. As grandes perguntas escatológicas. Eu estou surpreso com esse livro. Acreditem no que eu estou dizendo, são os últimos exemplares. E a primeira edição saiu com 27 dias. 27 dias. Graças a Deus. Eu falo aqui sobre as principais correntes escatológicas. As teorias conspiratórias têm sentido? Blue Beam, aquele projeto. Planeta X, o Nibiru, Lua de Sangue, Nova Ordem Mundial. Eu falo sobre isso aqui. Você vai ver com comentários. Eu falo aqui sobre esse texto que eu citei agora há pouco. Jesus desceu às partes mais baixas da terra e pregou o evangelho aos mortos. Teria sentido isso? Reluz aqui um verbo grego, ekerixen, que quer dizer proclamar vitória. O que foi que Jesus fez ali? Você vai entender aqui. Eu falo sobre qual a diferença entre alma e espírito. O homem é dicótomo, tricótomo. Os 3 céus, oranos, mesorâneos e eporâneos. Pastor, na eternidade nós vamos nos reconhecer? Eu mostro com referências bíblicas que sim. A família que aqui serviu a Deus se reencontrará na glória, no estágio aperfeiçoado? Sim. Efésios 3,15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Pastor, o que diz essa expressão? Ai das grávidas, ela já se cumpriu? Ela tem duplo cumprimento? Eu respondo aqui no livro. Mateus 24, 36, acerca do dia e da hora da vinda de Cristo, ninguém sabe.
nem o Filho. Mas Jesus não é Deus? Então ele não sabe quando vai voltar? Você precisa ler isso aqui. O que é o Evangelho do Reino? E o Evangelho eterno? As dimensões da Nova Jerusalém. João disse, eu vi um mar de vidro. Meu Deus, o que é isso? Um mar de vidro? Quem serão os 24 anciãos? Os 4 seres viventes? Qual o papel das 2 testemunhas? Quem serão os 144 mil que serão assinalados? Apocalipse 2,17, nós receberemos um novo nome escrito numa pedrinha branca, mas isso é literal? Eu falo sobre isso aqui. Quais as medidas da Nova Jerusalém? Isso aqui impressiona. O que é o maná escondido do qual vamos comer na eternidade? Você precisa entender. Quem é a grande meretriz de Apocalipse 17? E aqueles 7 montes, já que ela representa Roma, quais são esses montes? Você vai ver os nomes de todos eles aqui. Ezequiel 37, o vale de ossos secos, interpretado, ponto por ponto, mais de 10 páginas. Esse livro foi providencial. Eu falo com muita humildade, com muita dependência de Deus. Eu escrevi esse livro de perguntas e respostas. A igreja vai passar pela grande tribulação? Eu respondo. Como vai ser a marca da besta? A União Europeia tem uma conotação profética com o velho Império Romano? Então é um livro bem atual, você não pode ficar sem ele. Tá bom? Nós vamos agora às imagens. Eu vou dizer ok, o senhor vai mudando as imagens, tá bom? Ok. Aí está a bandeira de Israel, ao centro a estrela de Davi, é a imagem Davi. Tá certo? Aquela estrela que os satanistas se utilizam tem 5 pontas, essa tem 6. Ok. Olha em Jerusalém no amanhecer. Quem nasce em Jerusalém é Jerosolimitano. Ok. Uma linda foto de Jerusalém, aqui a mesquita de Omar. Ok. Notem que a mesquita de Omar foi construída entre os anos 688 a 691 da era cristã. No mesmo lugar onde ficava o templo dos judeus. Pastor, os judeus não têm um templo? Não. Jerusalém foi destruída pelo general Tito e seus liderados no ano 70. Irmãos, as pessoas dizem que os judeus são intolerantes, não é verdade. Vocês estão vendo isso aqui? O pátio, a esplanada das mesquitas tem 144 mil metros quadrados. Sabe quem administra aquilo? Uma organização muçulmana chamada Waqf, mantida pela Jordânia. Ok. Olha a mesquita, ela é octogonal, ela tem 8 lados. Aqui, essa cúpula superior foi feita de ouro originalmente, depois o califa Abd al-Malik endividou-se, ele mandou derreter o ouro para vender, depois foi feita de zinco e depois cobre. Mas em 1996, o rei Hussein da Jordânia mandou 80 quilos de ouro que reveste hoje a cúpula da mesquita de Omar. Então preste atenção, aqui ficava o templo dos judeus. Ok. Olha a mesquita por dentro. Ok. Olha os muçulmanos orando do lado de fora. Ok. Olha a porta de Damasco, o principal acesso ao quarteirão muçulmano. Ok. Olha a torre de Davi. Tudo isso foi destruído e depois gradativamente foi sendo reconstruído. Ok. Tel Aviv, essa linda cidade é litorânea. Ok. Olha, ela é maravilhosa. Ok. Vejo, lá em Israel tem praia linda. Ok. Olha o Knesset, o parlamento judaico, fica em Jerusalém. Ok. Bem na frente do Knesset tem um grande candelabro. Ok. Esta, para mim, é a cidade mais linda do mundo, Haifa, fica na Galileia. Ok. Ela é a cidade dos jardins, tudo isso aí é o Monte Carmelo. Lá, um templo Bahá'í. Ok. Olhem como é lindo, irmãos. Ok. Lá em cima, no Monte Carmelo, você tem um mirante de onde você avista o Vale do Megido, onde vai se travar a batalha do Armagedon. Ok. Olha a estátua de Elias, foi aqui que Elias venceu os profetas de Baal. Ok. Elias levou os profetas de Baal, o ribeiro de Quizon, e lá os matou. Essa foto eu mesmo tirei. O ribeiro de Quizon fica a 1.200 metros do sopé do Monte Carmelo. Ok. Olha, os samaritanos, até hoje, eles não se relacionam com os judeus. Vivem em Nábulos, antiga Siquém. Esta cidade de Nábulos está sob controle palestino. Ok.
Aí estou eu num dos lugares mais lindos de Israel, a fonte de Harod, onde os 300 de Gideão beberam água. Olha a água, irmãos, cristalina. Ok. Aí estou eu no jardim do Getsemane, oliveiras dos dias de Cristo. Ok. Acreditem, esta é a árvore onde Zaqueu subiu para ver a Jesus. Fica lá em Jericó. É uma figueira brava, o sicômoro. Ok. Olha o mar da Galileia, ele é um lago formado pelas águas doces do Jordão. Tem 24 quilômetros de extensão por 3 de largura. Tem 22 tipos de peixes. Ok. Olha a cidade de Tiberíades. Eu levo grupos para Israel. Se o nosso presidente permitir, durante o seminário, eu vou falar sobre uma viagem que vamos fazer em novembro. Tá certo? Geralmente os meus grupos ficam aqui nesse hotel. O obreiro sofre, né? Comendo um peixinho frio, dando glória a Deus, tendo essa visão aqui, olha só. Ok. Olha aí o famoso peixe de São Pedro, é uma tilápia, a tilápia da Galileia. Ok. Olha o Mar Morto, fica ao sul de Israel, tem 78 quilômetros de extensão por 16 de largura. Geralmente os nossos grupos ficam nesse hotel aqui, olha, Hotel Rei Davi. Ok. Por que um dos nomes do Mar Morto é Mar do Sal? Porque tem muito sal. O Mar Morto tem de 45% a 55% de sal. Ok. Lá ninguém afunda. Ok. Olhem um fenômeno, por favor, irmãos, pesquisem. Assistam um vídeo no YouTube do pastor João Ribe Palharim, os bolainos do Mar Morto. Por que eu estou citando ele? Porque ele foi o primeiro a perceber algo. Até os judeus aplaudem o pastor João Ribe Palharim. Sabe o que é isso aqui? Buracos de água doce que estão surgindo ao lado do Mar Morto. Agora o Mar Morto pega Israel e a Jordânia. Esses buracos de água doce, que já passam de 15 mil, só existem no lado israelense. No lado jordaniano não tem nenhum. E o pastor João Ribe Palharim foi o primeiro a perceber como esses buracos estavam aumentando. Ok. Olha a fortaleza de Massada, a qual eu fiz menção, fica a 400 metros de altura. Olha o aterro que os romanos fizeram durante 2 anos. Ok. Como é que se sobe lá? Por esse teleférico, cabe de 30 a 40 pessoas. Ok. Olha o Vale do Megido, onde vai se travar a batalha do Armagedon. Ok. Olha o deserto de Jericó, e aqui o Monte da Tentação. Foi aqui que se deu a tentação de Cristo. A Igreja Católica construiu ali um mosteiro. Ok. Como é que sobe lá em cima, pastor? Por aquele teleférico. Aqui é a moderna Jericó. Ok. Olha a fonte de Eliseu. E atrás da fonte, atrás do muro, as ruínas de Jericó. Ok. As cavernas de Qumran, onde em 1947 beduínos encontraram os manuscritos do Mar Morto. Ok. Essas cópias dos textos bíblicos originais estão aqui no Museu do Livro, em Jerusalém. Ok. Olha o Monte Tabor, que é o Monte da Transfiguração. Tem 320 metros de altura. Ok. Olha o Monte Hermon, coberto de gelo. É chamado de a Montanha Sagrada. Ok. O gelo derrete-se, formando 3 fontes, Asban e Dambanias. Ok. Se une a uma 4ª fonte, que é o Bareite. Ok. E aí forma-se o Rio Jordão. Ok. Lá no Jordão tem peixe também. Ok. Olha, aí estou eu havia filmado um batismo em 2019. Ok. Olha aí o batismo, e uma pomba branca sobrevoando o local. Ok. Olha um kibbutz, é um tipo de agrovila, fundado por judeus da União Soviética. Em Israel existem 400 kibbutz. Ok. Famílias moram juntas e têm tudo em comum. Todo kibbutz é muito aconchegante. Ok. Eles plantam mamão. Ok. Banana. Ok. Kiwi. Ok. Abacaxi. Ok. Cebola. Ok. Manga. Ok. O que é isso? Laranja. Ok. Mexerica. Ok. Pêssego. Ok. Romã. Eles tomam suco de romã. Ok. Aí estou eu tomando suco de romã em Jerusalém. Ok. Nectarina. Ok. Melancia. Ok. Melão. É o melão mais doce que eu já comi, irmãos. Ok.
Uva, ok. Morango, ok. Maçã, ok. Oliva, ok. Tomate, ok. Batata, ok. Abóbora, ok. Tâmara, uma tamareira convencional produz com 90 a 100 anos. Os judeus a modificaram no laboratório, elas produzem com 7 anos. Ok. Milho, ok. Trigo, ok. Rosas, eles exportam, ok. Olha, irmãos, que coisa linda, ok. Oh, coisa gloriosa. Esse é o país chamado Israel. É um país, irmãos, que mais produz do que consome. Ok. Tem quibbutz que transformou em bacia leiteira. Ok. Olha uma réplica da Arca de Noé em pleno zoológico de Jerusalém. Ok. Aí está o Monte das Oliveiras. Ok. O palco do Sermão da Montanha. Ok. O túmulo de Lázaro em Betânia. Ok. O cenáculo. Ok. A via dolorosa de Jerusalém, onde Jesus passou levando a sua dura e pesada cruz. Ok. O Monte Calvário, do grego cranion, porque parece um crânio. Em algum lugar aqui está a crucificação. Ok. O túmulo de Jesus, a pedra removida, porque o nosso Senhor ressuscitou dentre os mortos. Ok. Olhem, aqui estou eu do lado de fora do túmulo. E aqui do lado de dentro, olhem como é grande lá, aqui ficou o corpo. Ok. O muro das lamentações. Ok. Aí estou eu orando diante do muro das lamentações. Ok. Um judeu com traje típico numa sinagoga. Ok. Aí o mitzvah é o ingresso do jovem judeu na comunidade judaica. Quando é menina, é quando ela completa 12 anos e um dia, é o bat mitzvah. Quando é um menino, é quando ele completa 13 anos e um dia, é o bar mitzvah. Ok. Um judeu ensinando ali a Torá, a lei de Moisés, a crianças, adolescentes e jovens. Ok. Aí, um judeu tocando o shofar, a buzina feita de chifre de carneiro. Ok. Aí o casamento judaico geralmente está numa tenda ao ar livre chamada Rupá. Ok. Aí eu disse que de cada 3 cientistas do mundo, um pelo menos é judeu. Os judeus são diferenciados. Ok. Este é o fundador do movimento sionista, Theodor Herzl. Ok. Aí o seu túmulo em Jerusalém. Ok. Aqui o brasileiro Oswaldo Aranha, que presidiu a Assembleia Geral da ONU em 29 de novembro de 47. Ok. Aí a votação. Ok. E aí o dia em que Israel voltou a ser uma nação. 14 de maio de 1948. 5 minutos, vamos terminar. Ok. Volta uma para mim. Aí o acordo de paz entre Israel e os palestinos, Yitzhak Rabin e Yasser Arafat. Ok. Pelas concessões que fez, Yitzhak Rabin foi ameaçado de morte, e isso se concretizou nesse dia 4 de novembro de 95. Ok. O jovem que o matou é Yigal Amir e pegou prisão perpétua. Ok. Olha os grupos terroristas que lutam contra Israel. Este é o Hamas, está na faixa de Gaza. Ok. Este é o Fatah, está na faixa de Gaza. Ok. Este é a Jihad Islâmica da Palestina, está na faixa de Gaza. Ok. Este é um outro grupo dissidente do Fatah, que também está na faixa de Gaza. Ok. Quem é que arma esses grupos? Quem é que os paga? O Irã, através do novo presidente, Ebrahim Raisi. Ok. Israel construiu um muro que tem 721 quilômetros para impedir a entrada de carros-bombas. Ok. Irmãos, em janeiro de 2007, Mahmoud Ahmadinejad, ex-presidente do Irã, realizou uma conferência em Teherã para provar que o holocausto judaico não aconteceu. Ok. Mas a história não mente. Aí está Adolf Hitler. Ele matou 6 milhões de judeus no holocausto. Ok. Os judeus eram levados para campos de concentração como este aí, em Auschwitz, no sul da Polônia, na Cracóvia. Eu vou estar aí em agosto. Ok. Os judeus eram levados em vagões de trens abarrotados. Muitos morriam sufocados ou pisoteados. Ok. Olhem como os judeus ficavam no campo de concentração. Ok. Olhem que situação deprimente. Ok. Olhem, irmãos, como negar isso? Ok. Sabem quem é este homem? Joseph Mengele, o anjo da morte. Ele era um médico que administrava Auschwitz.
Esse homem matou mais de 450 mil pessoas. Ele fazia experiências com anões, com gêmeos, com crianças defeituosas. Quando Auschwitz fechou as portas e os judeus sobreviventes foram liberados, é bom que saibamos que 6 milhões deles morreram. Este homem foi preso e depois teve uma fuga facilitada. Ele foi parar na Argentina, depois no Uruguai, Paraguai e veio morar no Brasil. Morreu na praia de Bertioga, em São Paulo, em 1979. Joseph Mengele. Ok. Olha uma câmara de gás. Ele colocava 700 judeus em pé, borrifava um gás venenoso, em 3 minutos todos morriam. Ok. Olha o famoso paredão da morte. Só nesse pequeno lugar, em várias etapas, 150 mil judeus foram mortos fuzilados. Ok. Olha os corpos expostos, irmãos. Ok. E depois recolhidos para serem incinerados. Eu queria propor que vocês assistissem a alguns documentários e lessem livros como O Menino do Pijama Listrado, O Tatuador de Auschwitz, Canções de Ninar de Auschwitz, O Pianista, Zoológico de Varsóvia, A Lista de Schindler. Ok. Olha os fornos crematórios. Ok. E aí o dia em que Auschwitz abriu as portas e os poucos sobreviventes puderam voltar para casa. Ok. Aí o Museu do Holocausto, Yad Vashem, em Israel. Ok. Aí está Yasser Arafat, que prometeu invadir Jerusalém antes do Natal de 2004 e morreu no dia 11 de novembro do mesmo ano. Ok. Este é o líder dos palestinos, Mahmoud Abbas. Ele é contra o emprego das armas, mas é um líder fraco. Ok. Este é o novo presidente de Israel, Isaac Herzog. Ok. Este é o novo primeiro-ministro, Naftali Bennett. Ok. Aí um judeu beijando o solo pátrio depois de chegar na sua terra de volta. Ok. Aí um judeu orando pela paz de Jerusalém. Ok. Aí a bandeira de Israel entremeada com a bandeira do Brasil. Ok. E aí 2 soldados judeus atentos contra qualquer investida do inimigo. Assim como eles não podem dormir, da mesma forma, Deus, o guarda de Israel, não dorme. Quem pode glorificar a Deus por tudo? Muito obrigado. Deus abençoe. Acenda as luzes. A palavra com o nosso pastor presidente.